Salve, salve! Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Gente para Negócios. Hoje, olha, tem história pra caramba aqui, acho que história que vai inspirar muita gente, mas antes de apresentar o nosso entrevistado, vou apresentar o nosso time, começando por ele, Thiago Santos, com os trabalhos técnicos. E hoje aqui do meu lado está a Cíntia. Não, ele está de volta. A Cíntia está lá no fundo, fazendo assim, poxa vida, hoje não sou eu. É o Rogério. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Rafa. Eu e a Cíntia estamos saindo no tapa para ver quem participa aqui do podcast. Pois é, só minha cadeira que ninguém pegou aqui ainda, viu? Mas tudo bem, vamos lá, vamos seguindo com o nosso podcast aqui, né, dentro da nossa normalidade, apresentando o nosso entrevistado, que é uma pessoa que tem bastante história, como já disse ontem. Olha, eu acho que vai dar um papo muito legal. Nos bastidores, eu e ele estava proseando bastante aqui e a coisa estava desenrolando. Vamos ver aqui no Valendo como é que funciona. Estamos com o Reinaldo Rodrigues, que é gestor administrativo, tem uma carreira extensa, né, na área de administração, recursos humanos, e vai falar um pouquinho sobre a transição de carreira dele, mas enfim, daqui a pouquinho. Tudo bem com você? Tudo bem, queria agradecer aí o convite, é um prazer estar aqui com vocês, que conheci há pouco tempo, mas principalmente com o Rogério, que é uma pessoa que faz parte aí da minha vida, das minhas transições de carreira, da minha forma de pensar também, né? Eu quero aproveitar, Rafa. Eu ia perguntar isso. Vocês têm uma história, no mínimo, curiosa. Aquela você vai ter que contar, que vocês estavam falando. Vai ter que contar. Então, na verdade, eu conheço o Reinaldo desde 2008. A gente estava tentando lembrar a data exatamente, 2008 ou 2009. Era a segunda turma, o Reinaldo estava na segunda turma de pós-graduação em Gestão Estratégica de Pessoas e Psicologia Organizacional. E eu estava debutando como professor. E eu cheguei na sala, comecei a combinar com eles a regra do jogo, como é que ia funcionar a avaliação, horário de chegada, saída, intervalo e assim por diante, como é que ia funcionar as dinâmicas. E beleza, passou uns poucos minutos, a gente não lembra exatamente, chegou um rapaz, e na época eu tinha 31, 32 anos, e aí chegou um rapaz na sala que já tinha pelo menos uns 10 anos a mais que eu, e ele deu boa noite para todo mundo, e obviamente era um bicho estranho ali, porque ele não era da turma, e o Reinaldo estava do meu lado esquerdo lá no fundão, né, a turma do fundão, olhando aquele garoto, o cara desconfiado, né, e aí eu apresento, esse aqui é o Marcelo, ele vai estar conosco esse módulo, vai trabalhar conosco. Vocês sabem o que o Marcelo veio fazer aqui? Aí o que você falou, Reinaldo? Se for o professor, eu vou te dar um soco. Porque o cara vem lá, conta uma história pra gente, falando, vocês têm liberdade, nós vamos trabalhar assim, vai ser assim. Outro. De repente, sabe quem é esse cara? Se for o professor, nós vamos sair no braço. Eu acreditei em você. Eu quero combinado aquele ali, né? Exatamente. Mas o Reinaldo me ajudou muito na minha carreira de professor. Talvez a gente nunca tenha falado sobre isso abertamente, Reinaldo, porque além dos feedbacks que você me dava, o Reinaldo tem um jeito muito divertido de tocar, inclusive em coisas sérias, em assuntos sérios. Ele deixa o ambiente leve. E nesse ambiente, ele ia me dando espaço para eu tirar as armaduras, né? Principalmente porque eu estava começando, eu estava trazendo um ambiente mais formal, e ele me deixou à vontade para deixar a informalidade reinar ali. Eu sou muito grato a ele, porque me ajudou muito no começo dessa minha vida como professor aí. Muito obrigado. Não sabia, fico feliz por isso. Bom, vamos aqui então à nossa formalidade da entrevista, com aquela pergunta padrão, e já quero adiantar que essa pergunta faz todo sentido para o Reinaldo, porque foi dali que a gente acabou tendo ali, o Rogério, né, na verdade, tem um insight, cara, chama o Reinaldo, olha que post bacana que ele fez no LinkedIn, né, que é uma questão ali de uma volta, né, aos estudos para fazer uma formação diferente e tal, não vou dar muito spoiler, mas enfim, fala um pouquinho sobre você, quem que é a tua versão 2024, quem que é Reinaldo nesse ano aqui de 2024, o que mudou para você? Tudo, 100%. Na realidade, tem muita coisa por trás disso. Eu estava conversando um pouco com o Rogério. Eu passei alguns momentos na minha vida muito difícil agora, recentemente, com um problema, uma necessidade de fazer uma bariátrica, que eu sempre fui contra isso, mas foi a bariátrica que salvou minha vida, né? Porque nisso eu acabei descobrindo um câncer e tive que fazer uma segunda cirurgia. E então, nos últimos 2 anos, minha vida ela mudou bastante, e nos últimos 60 dias eu renasci.
né? A gente acha que não, a gente acompanha, eu acompanho gente no RH há muitos anos, muitos funcionários chegavam para mim querendo fazer bariátrica por diversos motivos, estético, e eu sempre procurava saber o que era estético e o que era necessário, né? Então aquele que era necessário eu ia lá e falava, vai firme, mas o que era estético eu tentava falar para a pessoa, não faz, né? E já faz mais de 7 anos que eu tenho, por um problema de refluxo que é familiar, né? Meu pai morreu disso, e então eu precisava fazer a cirurgia e tinha tomado a decisão que não ia fazer, que eu ia me virar. Mas minha vida foi mudando, e quando chegou agora, após essas 2 cirurgias, eu fui piorando, fui emagrecendo, nutricionista preocupada, médico preocupado, fui emagrecendo, meu humor, e, profissionalmente eu não perdi nada, eu continuava trabalhando com o mesmo afinco, mas a hora que batia lá o ponto, eu era outra pessoa. Eu ia cada vez mais caindo, e nos 60 dias atrás eu tive um problema muito grande. Eu estava sozinho no meu apartamento, estou morando no 10º andar, e cheguei lá a pensar em me pular de lá, né? E realmente eu estava muito mal. Mas para mim sempre tem uma lição. Sempre. Nada acontece para mim que eu não vou tirar uma lição daquilo. E naquele momento que assim eu fiquei pensando, que eu chorei, que eu fui pro meu quarto, que eu estava sozinho, minha esposa tinha ido viajar com meu filho mais novo, para resolver um problema lá no interior, e eu estava em casa sozinho. Aí depois aparece o mais velho. Naquele momento apareceu o mais velho. Ele falou assim para mim, que ele mora em Mogi Guaçu, que é do lado de onde eu moro. Ele foi lá e falou, fui lá comprar seu omelete, que eu sei que você não quer, você não tá comendo tudo, tal. E naquele momento foi a hora que, para. Por quê? Eu continuo achando que eu tenho certeza que eu sou o exemplo em várias situações, para as pessoas que eu lidero, para meus filhos. Então, se eu fizesse aquilo, eu seria um covarde. Eu ia falar para eles que a melhor maneira de resolver um problema é daquela forma. Então eu sou contra a dar esse tipo de exemplo. Já tive funcionários que pensaram assim, a gente conseguiu agir, fazer diferente, então mudou tudo. E uma delas é a mudança daquilo que eu mais gosto de fazer. Eu gosto de aprender. Eu adoro aprender, eu adoro o novo, eu adoro juntar as coisas. Que nós conversarmos aqui, o que eu converso com o Rogério, tudo isso ele entra na minha cabeça, ele fica ali, eu fico martelando, peraí, isso aqui é bom, tá bom que seja naquele desenho, mas aonde serve para mim? Então eu vou colocando essas coisas que eu vou adquirindo, que eu vou aprendendo no meu dia a dia. E mais ainda, eu consigo transformar as pessoas nisso. Essas situações que eu passei, que eu passo, seja profissional, seja pessoal. Então quando a pessoa vem na minha frente, começa a conversar comigo e eu sinto que tem um link naquelas histórias, eu procuro falar para as pessoas, isso aqui é assim, deixa a pessoa falar, deixa a pessoa se escancarar, mas depois eu consigo resgatar. Então assim, essa nova versão, que não é bem de 2024, em 2023 eu tive que fazer essas cirurgias, mas o Reinaldo teve que renascer nos últimos 60 dias. Eu precisava renascer, né? Talvez não só profissionalmente, mas o Reinaldo, encontrar de novo. Então aí veio o negócio. Falei, peraí, eu sempre quis fazer engenharia de produção e por N situações eu não consegui. E agora eu quero ocupar a minha cabeça de uma forma diferente, mas eu quero que isso agregue a minha atual função. Hoje eu estou gerenciando, eu estou lá tomando conta de uma empresa que é da família, que é do meu irmão e da minha ex-cunhada, que para mim é minha irmã, né? E eu estou lá fazendo tudo. Então eu cuido de produção, eu cuido da área de compras, cuidar, né, tudo. Financeiro, pessoas, tudo. Tudo. Então nós estamos fazendo, estamos lá pegando o LinkedIn, colocando a Fast Fix lá na coisa que eu não sei fazer muito bem, que é essa parte de marketing, propaganda, eu não sei, não é uma coisa que eu gosto, mas eu estou colocando, fizemos um treinamento de brigada, estamos fazendo treinamento disso, e a gente está, né, estamos conseguindo fazer aquilo que eu já conheço da área de compras. Vamos comprar calibradores, fala para o fornecedor se ele não pode fazer um curso aqui para os nossos operadores, né? Então a gente está tentando fazer tudo isso. Então, a minha versão agora, essa mudança, ela tem
a ver com isso que aconteceu. Mas lá de trás, eu acho que todo mundo olha assim hoje, né? O meu irmão olha, gente, fala, pô, mas, né, legal, eles têm uma vida assim. Mas foi difícil, né? Minha mãe costurava para as freiras, um colégio de freiras particular, né? Que nós nunca teríamos condições de estudar lá. Meu pai trabalhava como comprador numa empresa, né? E então nós fomos, as irmãs trocavam esse serviço por bolsa de estudo. Então a gente estudava num colégio particular, né? Mas a base de uma bolsa de estudo. Então nós não poderíamos errar, nós não poderíamos perder isso, né? E eu sabia desse sacrifício. Meu irmão foi a primeira turma de meninos a estudar, porque era um colégio só de mulheres. Então ele foi a primeira turma de meninos. Eram 6 meninos que fizeram a primeira classe e o colégio passou a ter menino e meninas, né? E eu sou o quarto nessa, né? Então tinha o Ricardo, a Rosana, a falecida, a Regina e eu. E eu era o quarto, então o uniforme era o que passava por eles, chegava para mim, os livros passavam por eles, chegava para mim tudo pagado, caderno, né? Mas isso para mim nunca foi um negócio de, me sinto chateado que as pessoas lá eram ricas e nós não, as pessoas iam para a cantina comprar um lanche e eu não, o pessoal ia para uma excursão, a gente não tinha dinheiro. Então isso para mim nunca me afetou negativamente, pelo contrário, eu valorizava ainda mais meu pai e minha mãe. Eu falava, pô, minha mãe ficava de joelho lá, limpando escada, ela ficava costurando a madrugada inteira para várias malharias, para as freiras, tudo. Então eu sabia que eu estava lá, mas não era, né? Tinha um sacrifício por trás disso. Então a vida inteira, e dos 4, sinceramente, né? O Ricardo, até que em termos de estudo, ele não gostava muito, né? Mas as minhas 2 irmãs amavam o estudo, e eu queria fazer o meu melhor. E sempre tentei fazer o meu melhor, né? Então, assim, desde dessa formação, dessa parte familiar, eu sempre briguei muito. Eu sempre lutei, mas sempre reconheci. Uhum. E é o que eu faço hoje em dia. Eu estar aqui conversando com vocês, para mim, é uma alegria muito grande, porque o Rogério, fez a diferença. Assim, eu não sabia dessa parte que ele falou, mas ele fez a diferença no momento que... Por que eu fui fazer... Eu fiz administração de empresas, estava numa empresa que eu sempre amei. Antes de trabalhar, eu já amava essa empresa e continuo amando, não estando lá há muitos anos, né? Mas ela foi me cutucando, falou, agora você está só em compras? Não, agora você vai cuidar do almoxarifado, agora você vai cuidar disso. Quantos anos você ficou lá? Eu fiquei 15 anos. E nesses 15 anos eu fui desafiado por eles. A empresa que você atua? A VEG, motores, né? Nessa parte, nós tínhamos uma unidade aqui em Guarulhos. Era uma unidade que eu entrei lá, era Motores Elétricos do Brasil, que era do grupo da Whirlpool, né? Não era da Whirlpool ainda, mas era Brastemp, Consul, Semer e Embraco, né? Uhum. E aí depois menos de um ano que eu estava lá, a VEG veio e comprou. Mas eu já admirava a VEG lá de trás, né? Eu gostava de ler a revista Exame, a revista de negócios, tudo, e sempre a VEG esteve presente. Então eu já admirava. E eles foram me desafiando. Eles foram me trocando, vem para cá, vem para lá, vem para cá, né? Como todo mundo achou que a gente ia ser fechado, eles estavam lá investindo na gente. E eu aproveitei a oportunidade. Só que eu sou grato a todas essas pessoas que passaram na minha vida. Todas, sempre. Sempre eles me deram lição, sempre foram me mostrando o caminho. Então eu sempre escutei, eu sempre peguei essas coisas e falei, opa, pera um pouquinho. E assim vai, né? E talvez aqui eu vou falar de algumas pessoas, vou citar nomes aqui, porque eu falo para as pessoas até hoje. Um deles, que é o Elcio Lotito, que ele era de São Paulo, foi trabalhar em Jaraguá do Sul, na área de compras, e virou um amigo meu, e é um amigo meu. Há uns 10, 15 dias atrás, ele fez aniversário, liguei para ele e falei, cara, a primeira coisa não foi nem dar os parabéns. Você sabe o quanto você foi e é importante na minha vida. Porque são pessoas assim que me fizeram, que me moldaram, que falaram, eu era um cara que chegava às 6, 4, 5 da manhã no trabalho, saía 10, 11 horas da noite. Ele falou, não, pode parar. Você tem um filho, eu tinha um filho só na época. Ele falou, pode parar. Você vai entrar no horário e vai sair no horário. É louco, Elcio. Ele falou, olha, aprenda a administrar seu tempo, aprenda a administrar o seu pessoal. Se você tem gente embaixo de você que não está fazendo, talvez você não esteja delegando, então você tem que fazer isso, mas eu vou te cobrar. Você vai entrar no horário e vai sair no horário. Então isso para mim foi uma lição.
Porque eu falei, opa, peraí. Então eu aprendi a delegar, aprendi. Então essas pessoas foram passando na minha vida e foram me dando lições. E eu sou grato por isso. E eu reconheço. Agora, eu tenho uma dúvida aqui, que você falou que meu sonho era fazer engenharia de produção. Não é o curso, como é que a gente pode dizer, das opções mais sexy do mercado, né? Aquelas mais famosinhas. Por que engenharia de produção? Eu amo a produção. Eu amo a transformação. Tudo que fala em transformação, eu gosto. Por isso que eu tinha medo de entrar no RH. Eu achava que RH não teria mudanças, que seria um negócio muito simples, que seria um DP, né? Bater carimbo, aquela coisa toda e tal. E muito pelo contrário, é onde eu mais mudei, então onde eu mais fiz transformações. E a engenharia e a produção em si, para mim é a mesma coisa. Para mim eles fazem mudanças, a gente tem N possibilidades ali, a gente tem como melhorar processos, a gente tem como entender, só que atrás de tudo isso tem as pessoas também. Então, para mim, eu quis fazer todo esse link. E lá atrás eu gostaria de fazer engenharia de produção. A VEG não tinha aprovado a minha bolsa, não pude fazer, então ficou lá parado, né? Quando eu não era formado em RH. E eu fui assumir uma gerência de RH numa empresa quando eu saí da VEG. Aí eu peguei, a primeira coisa que eu fiz, eu vou fazer a minha formação em RH. Então fiz na Metodista lá, fiz lá o curso para mim ter a formação de RH. E, de novo, a minha engenharia ficou lá. E agora, como eu preciso, tem coisas lá ainda aqui na produção, eu quero ter mais conhecimento, apesar de conhecer um pouco, mas eu quero ter mais. Então, eu achei que a engenharia de produção juntaria aquele tudo que eu já tenho de bagagem, de gestão, o que eu já conheço, porque, na verdade, eu fiquei quase 40 anos numa área de compras, porque durante quase 15 anos eu trabalhei em compras e RH ao mesmo tempo, né? Então, eu visitava muitas empresas pelo Brasil inteiro, então a gente conhecia vários processos, né, de produção, então eu precisava juntar tudo isso. E se conecta com o que você faz hoje, inclusive, né? Exatamente. Então é por isso que aí eu tomei essa decisão. Eu quis juntar tudo. Eu quero ocupar um pouco mais minha mente, eu quero ter conhecimento e eu quero que com isso tudo eu possa ajudar todo um processo e ajudar as pessoas. Então é isso que eu estou fazendo. Então é por isso que eu tomei essa decisão de fazer o meu sonho, né? Que tem a ver, talvez se não tivesse mais, como já acontece algumas vezes, né? De você, mas isso já não tem mais o porquê. Talvez eu não faria, mas ainda como tem esse link eu preciso ficar melhor, eu preciso ter mais conhecimento técnico para poder ajudar, mesmo porque eu estou pegando uma empresa que tem seus 24, 25 funcionários e é o que eu falei pro Ricardo, que é meu irmão, e para a Maria, eu falei, eu não vim para ter 25 funcionários, eu vim para ter 200, eu vim para ter 1000, porque querendo ou não querendo, o Ricardo, fundador da empresa Palmarisa, ele tem mais de 45 anos de mercado parafuso. Tem grandes empresas hoje que estão nesse tamanho porque o Ricardo esteve presente nessas empresas. Então eu não consigo entender como a empresa dele está daquele tamanho. Então nós vamos trabalhar para isso. Então esse é o meu objetivo. Então é por isso que eu quis alinhar tudo isso nesse ajudar e também me ajudar nesse processo. Legal, né, Rogério? Ver esse brilho nos olhos, né? Muito legal. E eu quero aproveitar um gancho que a turma não te conhece, alguns te vendo pelo YouTube, outros te ouvindo pelo Spotify, e obviamente no tempo que a gente tem aqui, limitado, não consegue perceber algumas nuances. Você, como eu disse, é uma pessoa muito bem-humorada, mas ao mesmo tempo eu sempre percebi muita dedicação. O humor não queria dizer que era uma barreira para o relapso, fazer de qualquer forma, né? E eu via que o bom humor, na verdade, era um estilo, inclusive, de exercer influência, liderança na própria turma. Como é que você enxerga essa questão do bom humor, com demandas pesadas que tem no trabalho, no dia a dia? Se você continua usando essa característica inata sua, conta um pouquinho para nós. É assim, eu lá atrás, eu sempre tive alguém olhando por mim muito forte, né? Então, em alguns momentos, eu nunca tive aquele chefe extremamente ruim. Eu nunca tive aquele cara que foi... Tive, mas assim, não foi aquele cara que... e outra, se eu tive, eu também aprendi que não é aquilo que eu quero para mim. É bom que eu tive ele, porque eu sei o que eu não quero fazer, eu não quero aquele cara, não quero ser igual àquela pessoa. Então, assim, por exemplo, meu primeiro emprego no banco, eu dei um soco na cabeça de um caixa. Por quê? Porque eu sou um cara nervoso, sou um cara explosivo, porque a minha formação foi essa.
Meu pai sempre brincava assim, vou pôr o Reinaldo para brigar, parecia que eu era um galo de briga, porque eu sempre fui briguento, eu brigava na rua, né? E meu irmão fazia a mesma coisa, eu ia comprar as brigas do meu irmão na rua, apesar de ele ser bem mais velho que eu, mas porque eu era assim. Então hoje o meu instinto, se você fizer uma avaliação do meu perfil, você vai ver que eu sou um cara nervoso, só que todo dia que eu acordo eu tô brigando contra mim. Todo dia eu sei que eu tenho que brigar, que eu não posso correr atrás do motoqueiro na rua, que eu não posso descer. Eu brigo todo dia comigo. Então eu precisava fazer algo diferente. No meu tempo de escola também, eu era um cara que eu não falava, eu não conversava, eu fazia todo o trabalho, mas não peço para apresentar. Eu não quero isso. E eu tinha que começar a quebrar essas barreiras. Meu irmão é um cara extremamente, ele é comunicativo, bom, e eu olhava, eu sempre olhei para ele com, né, não com inveja, mas admiração, eu quero ser assim. Então eu fui procurando mudar o meu jeito. Então eu entendi isso. Meu pai era brincalhão, meu pai era um cara que a forma dele chegar nas pessoas, mesmo quando ele não conhece, era com uma piadinha, uma brincadeira. Ele tinha até uma folha com 200 piadas no almoço que ele colocava, sempre teve esse humor. E na minha cabeça sempre funcionou. Porque ao invés de levar para você eu sou o chefe, assim que vai ser, ponto final, de uma forma brincando, ou uma forma a gente colocando isso com exemplos meus, porque eu sempre uso os meus exemplos. Eu sempre uso, isso aconteceu comigo. Né? E outra, não é porque aconteceu comigo vai ser a mesma coisa com você, mas foi um caminho. Então eu coloquei isso na minha vida, uma forma de eu me aproximar das pessoas, uma forma de eu conversar e de quebrar essa barreira que eu tinha. E isso deu certo e continua dando certo, porque não dá, eu sou chefe, você vai fazer do jeito que eu quero, ponto final. Raramente vocês vão ouvir eu falando isso. Tem hora que precisa, mas eu não faço. Então eu vou tentando convencer essa pessoa. E eu gosto de trabalhar num ambiente diferente. Eu gosto de trabalhar num ambiente com amizade, que a gente possa trocar. Não precisa ir na minha casa comer churrasco todo dia, mas a gente precisa ter. Eu preciso saber, eu quero que quando você chega assim, o seu cachorro melhorou? Você está bem? Ou aconteceu aquela situação, você resolveu? Porque eu preciso estar ali. Talvez, né, fizeram isso por mim, por que eu não posso fazer pelos outros? Então, por que eu não posso juntar isso dessa forma? Então, eu continuo, Rogério, eu faço dessa forma. Para mim, ele é uma forma que eu encontrei de eu estar perto das pessoas poderem confiar em mim. É o que eu falo para eles. Olha, uma coisa vocês vão ter, um cara do seu lado sempre. Sempre. A hora que você precisar, eu vou estar aqui. Tá? Fez besteira? Vem aqui e fala, fiz besteira, vamos resolver junto. Vamos fazer junto, não esquenta a cabeça, né? Mas vem aqui e me procura. E agora, se eu sou um cara carrancudo, se eu sou um cara que, né, tem um cara até hoje que ele é líder lá na VEG, na VEG em São Bernardo, ele fala para mim, você sabe que você me ferrou, né? Porque tem uma marca lá, uma advertência que você me deu, né? Isso aí tá no meu currículo. Eu falei, mas hoje você é líder. Para alguma coisa ela serviu. Por mais que você não entendeu na época, mas você deu geral para todo mundo, claro. Houve um problema, eu pedi para vocês, quem fez? Todo mundo não se protegeu, e o negócio era grave. Então, todos vocês foram advertidos verbalmente, todos. Está lá no seu currículo? Está lá no seu currículo. Mas você entendeu? Às vezes, na empresa que eu estou hoje, eu convidei uma menina para trabalhar na qualidade. Achei, olhando ela trabalhando na escolha dos parafusos, eu falei, nossa, essa menina é o que eu preciso na qualidade. Eu falei, você não quer trabalhar na qualidade? Não, eu não quero dedurar meus colegas. Eu olhei para ela, falei, entendo. Hoje ela está na qualidade, está feliz, está treinando, e hoje ela já mudou o conceito dela. Precisei usar força, não, vem cá, deixa eu te explicar como funciona, isso aqui não é isso aqui é assado. Então é uma forma que eu encontro de estar próximo das pessoas. Meu irmão fica bravo, porque de vez em quando eu estou escolhendo parafuso lá embaixo. Você é louco, não é para você estar lá, eu preciso estar lá. Eu preciso estar onde executa as coisas. Eu preciso entender o que eles querem. Porque não é o ato de escolher o parafuso, mas é de estar próximo das pessoas, né? É isso aí. Eu lembro que na pandemia, por exemplo, naquele dia 9 de abril, mais ou menos, que era o dia que ninguém pode mais sair de casa e não sei o que lá, a empresa que eu estava precisava rodar. Porque além dela ter a fabricação dos produtos, ela tem uma situação que precisava estar 24 horas. E o pessoal da limpeza precisava estar lá para fazer que isso acontecesse. E estava todo mundo com medo. Como é que a administrativa não vai vir, a produção não vai vir? Por que nós temos que vir? Né? Eu venho com vocês.
Não, eu venho com vocês, eu saio de São Caetano, eu vou estar aqui. Então, na pandemia, eu não perdi um dia. Eu não fiquei um dia na minha casa. Eu também. Eu fiquei do lado deles. Do lado deles. Eu fiquei com eles. Então, eles sabem que eu posso ter todos os defeitos do mundo, mas eles sabem que podem confiar, né? E foi comentando isso, e foi falando com eles, coloquei todo mundo na sala, falei, quem não quiser vir, não tem problema, não venha. Mas, por que a empresa precisa? E outra, eu estou aqui com vocês. Quantos faltaram? Nenhum. Nenhum nos 3 turnos. Por quê? Porque eu estava lá, eu falei, então talvez se eu fosse colocar um memorando, todo mundo precisa vir, quem não vir vai ser mandado embora, não ia funcionar. Eles precisam entender que eles têm alguém deles ali junto com eles, e não está fazendo, faça, né, assim porque eu estou mandando, mas eu vou ficar aqui na minha casa seguro. Não faço isso. Uma hipocrisia, né? Eu não consigo fazer isso. Então eu estou presente, seja na seleção, para ver, porque eu consigo melhorar o processo. Quando eu estou na seleção, eu percebo algumas falhas. E, claro, aí eu vou depois, será que não está acontecendo isso? Eu sei que está acontecendo, porque eu vivi. Só que é uma forma de falar pro cara. Outra coisa, também não estou aqui para apontar o dedo e falar, você está errando nisso. Eu dou insights para eles, isso aqui, por que não aconteceu? Aí o cara vai chegar onde precisa chegar. Porque se eu impor, não vai acontecer. Mas se sair dele, vai acontecer. Então, Rogério, eu faço sim, eu continuo nessa condição, continuo mostrando para eles quem eu sou. Talvez a minha vida pessoal tenha mudado nos últimos 2 anos, eu não consigo mais fazer os encontros que eu fazia, né, e tudo mais, mas continuo, alguns eu tenho que estar. Em novembro nós temos encontro com, né, do RH que a gente tem sempre em Guarulhos, são mais de 240 e tantas empresas que participam, então eu faço parte mesmo, estando em Mogi, contribuo, estou presente, então eu continuo olhando algumas coisas, mas para mim esse é o diferencial. Teve que ser, por minha vontade. Eu tinha que mudar porque eu sou um cara carrancudo, já tem gente que não gosta e olha para minha cara e fala, ixi, esse cara é chato, não. Então eu preciso fazer a diferença. Mas não faço isso de forma forçada, eu faço isso porque é assim que eu sei trabalhar. Agora, essa mudança de carreira, né, essa reviravolta, eu fico aqui imaginando, parece que não, eu tô determinado, vou fazer, acontece. Não dá em nenhum momento não teve uma hesitação, uma insegurança? Poxa, foram anos num setor ali para mudar para outro setor. Como é que foi isso para você? Foi tão tranquilo e natural assim ou não? Eu amo isso. Eu adoro ser desafiado. Eu adoro fazer as coisas de forma diferente. Eu adoro quando me entregam alguma coisa que eu possa executar. E se eu não sei executar, eu vou atrás. Eu vou procurar e eu vou fazer. Então, assim, eu nunca tive medo do novo, eu nunca tive. Eu falo demais, já falei, né? Mas não falava. Eu tive que exercitar para poder falar. Quando eu construí minha casa lá no interior, uma casa de veraneio que nós temos lá, 50 quilômetros depois de Sorocaba, e o pessoal lá estava começando a construir as casas, tudo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, nós fomos no carnaval. Aí o vizinho falou assim, tem um carnaval de rua que é legal lá na cidadezinha. Como é que chama a cidade? Sarapuí. Sarapuí. Aí eu peguei... Fica próximo ali a Itapetininga, né? 20 quilômetros antes de Itapetininga. Trabalhei em Itapetininga também. Minha casa foi a segunda a ser construída lá, né? Olha só. Então a gente lá tal, aí nós fomos lá na cidade, compramos TNT, laranja, pintamos lá Pinheiros do Lago, que é o nome do condomínio, fomos lá na cidade para desfilar. Aí chegando, parando os carros, tinha um cara que eu nem sabia quem era, falou, não, vem aqui. A hora que ele viu um monte de gente de laranja descendo, ele falou, vocês não querem desfilar aí atrás da banda marcial aí? Aí fiquei sabendo que aquele cara era o prefeito. Nem tinha ideia. Saímos dançando lá, chegou lá no palanque onde estavam as autoridades ali, nós estávamos aqui, tinha umas 30 pessoas mais ou menos. Aí quando chegou lá, o cara fez assim, então a última apresentação é da banda marcial, opa, e nós? Aí eu fui lá no palanque, chamei o cara e falei, você não falou do Bloco Pinheiros do Lago. Ele olhou na lista e falou, não tenho nada. O prefeito estava lá, falei, prefeito, você não chamou a gente? O prefeito nem escutou o que eu falou, né? Eu falei, amigão, você vai falar Pinheiro do Lago. Aí ele falou, desfilamos. Aí o ano seguinte nós não estávamos mais em 30, nós estávamos em 70. E naquele ano me ligaram. Ô Reinaldo, você pode vir depois do carnaval? O cara me ligaram e falou, vai ter um evento, nós vamos entregar um troféu e vocês ganharam com um bloco mais animado.
você não pode vir aqui receber? Eu falei, poxa, eu vou ter que mandar 160 quilômetros para receber. Liguei para todos os meus amigos, não tinha WhatsApp, não tinha, né? Eu liguei para eles, quem pode estar? Eu não vou estar, Reinaldo, porque foi feriado semana passada, nós não vamos, tá. Eu olhei para minha esposa e falei, vamos lá nós. Vamos lá nós. Era na igreja, era no salão da igreja. Aí nós chegamos lá, aí o cara falava assim, olha, vamos entregar o prêmio de melhor fantasia pro fulano. Fulano ia lá, pegava o prêmio e descia. Vamos entregar o melhor prêmio pra banda e tal. Aí o cara falou, olha, o bloco Revelação de Alegria, Pinheiros do Lago, né? Aí fui lá, aí o cara me entregou o troféu, falei, você pode emprestar o microfone? A hora que eu olhei pra minha esposa afundou. Pronto. Nossa, o cara vai falar, né? Mas eu falei, pô, eu saio de São Paulo. 160 quilômetros. Vou receber um prêmio, não vou ter oportunidade de agradecer a cidade? Porque não, eu não quis agradecer a cidade, porque, pô, receberam a gente bem, tudo a gente era bem recebido. Então, eu preciso ter essa oportunidade de agradecer, né? Então eu faço muito isso, eu gosto de fazer isso, eu gosto de agradecer as pessoas. Recentemente eu agradeci um menino que lá, como eu falei da história lá da escola, e a gente era pobre, nunca tinha ido numa casa, né, diferente daquela humilde nossa, nunca tinha participado de algum evento, e o menino me convidou, um menino que tinha boas posses, né, falou, você não quer ir na minha casa hoje à tarde? Tive que mentir para minha mãe, falar que eu tinha um trabalho para fazer, não tinha, mas fui numa casa que tinha mesa de bilhar na garagem, vários carros, nunca tinha visto isso. Aí, beleza, fui lá, fiquei, né, minha mãe falou, ó, não pede nada, não come nada, né, não vai fazer a gente passar vergonha, pelo amor de Deus. Realmente, vinha as empregadas oferecendo bolo, suco, eu pegava o mínimo possível, né, não queria passar vergonha. E no final ele disse assim para mim, ó, sábado vai ser meu aniversário, e vai ser na Sacada Pizzaria, que era na Paz de Barros, você não quer ir? Ah, eu quero. Claro, porque minha mãe não deixou. Foi de jeito nenhum, você nunca foi num restaurante? Você morre de vergonha, não vai fazer isso nunca, né? Só que ele mudou, aquele cara me deu atenção, aquele cara pegou uma pessoa e levou, e aí cada um fez um caminho, e esses dias eu vejo lá no meu Face, lá no meu Instagram, Eduardo, falei, cara, você é o cara do Eduardo tal? Sou. Falei, cara, preciso te agradecer. Eu vou, o quê? Eu preciso agradecer porque, olha, para você não lembra, mas eu lembro. Eu te trouxe na sua casa, você me levou, você fez isso. Eu preciso te agradecer. Você me ajudou a minha formação. Porque aquele seu gesto me mudou. Porque hoje eu faço isso para as pessoas. Hoje eu faço que as pessoas tenham alguma coisa que elas não podem ter. Eu sei que a pessoa às vezes não consegue comprar uma determinada coisa. Eu vou realizar aquele desejo dela de alguma forma. Eu preciso fazer isso. A pessoa se formou eu vou lá e dou uma caneta, compro uma caneta na Kral, mando gravar o nome da pessoa, mando colocar e entrego para essas pessoas. Porque foi o primeiro presente que eu ganhei do meu pai. Foi uma caneta com meu nome. Então, para mim é uma simbologia muito forte fazer essas coisas. Então, eu agradeço sempre essas pessoas. Eu tenho que reconhecer, eu tenho que falar. Então, é isso. A minha vida ela é assim. Eu reconheço as pessoas. Eu amo dizer para essas pessoas o quanto elas me ajudaram. No meu TCC final está lá um agradecimento especial ao Rogério, que ele fez a diferença. Nem imaginava que ele era tão novo assim. Você deu uma boa nota para ele, né? Ah, com certeza. Ah, então tá bom. Na verdade, eu não lembro da nota, mas o TCC não foi muito bom, sabia? O TCC que teve cara que copiou de lugar e foi melhor que o meu, mas eu sou assim, eu prefiro escrever da minha forma, fazer da minha forma, sou muito ruim em seguir aquelas normas, tem que usar a letra tal, bibliografia tal, mas, cara, não gosto dessa parte. Essa é a parte não mais gosto, né? científica da coisa. Mas eu gosto de fazer as coisas, né? Então, assim, por isso que eu falo, essas mudanças, elas fazem parte, eu amo fazer essas mudanças, adoro ser desafiado. Quer me provocar? Me desafia. Né? Vocês me desafiaram. Eu não esperava estar aqui fazendo isso. Já falei para vocês que eu sou ruim de marketing, ruim de propaganda, detesto a política em si, né? Mas quando o Rogério fez aquela brincadeira, e na hora de responder, eu topo, foi difícil. Porque eu falei, ainda te perguntei, cara, por mais que eu assista alguma coisa, eu falei, cara, eu
tô inseguro, né? E tá mandando super bem, né, Rafa? Bom, ele tá falando aqui sobre a questão de não ser um bom marqueteiro, né? Mas tem um ótimo storytelling. Exato. É um baita contador de histórias. Eu acho que esse marketing não tá tão ruim assim, não. Tá disfarçado, né? Muito bem. É assim não, mas... Não, tá tranquilo. Tô aprendendo. Essa parte ótimo. é uma coisa que eu tô aprendendo. A gente fala muito aqui, né, que a gente quer trazer pessoas que tenham histórias que nos fascinam, né? Que é o que tá por trás também aqui desse nosso objetivo com o podcast, né? As suas histórias aqui são inspiradoras. E por falar em história, vamos falar um pouquinho sobre o futuro. O que o seu Ricardo, né? E a dona Marisa pode esperar? Você já deu um spoilerzinho ali, uma adiantada que você está querendo crescer com a empresa ali. O que você tem como projeto, como meta? O que vem pela frente aí? Não só na empresa, Não só na empresa, pode ser também carreira, formação, na vida. Né? Na vida. Na realidade, esse projeto, ele foi... Faz muitos anos que o Ricardo me convida para estar na frente da empresa dele. E eu sempre em empresas grandes, trabalhando, né, a VEG 30 mil funcionários, né, a última com 1.000 e tantos funcionários, Pilares 7 mil funcionários. Então, era uma mudança complicada, né? E outra, eu amo o Ricardo como meu irmão, mas nós sempre tivemos algumas divergências de pensamentos nessa área administrativa, a forma de conduzir algumas coisas, né? Apesar que tem gente que não acredita, mas ele está no lugar do meu pai. Meu pai falou, e eu respeito isso. Pedia bênção não peço bênção pro Ricardo, mas pedia bênção pro meu pai, e meu pai falou, quando que morreu, o Ricardo é o cara. Ricardo é o cara. Às vezes o pessoal fala, mas eu acredito que você escuta o que o seu irmão está falando? Escuto. Eu tenho que escutar, né? Então, assim, quando eu tomei a decisão de largar a minha última atividade, porque a gente se esconde. Apesar de tudo, a gente se esconde. Eu não era um trabalho que estava me fazendo bem já há muito tempo. Só que a gente vai procurando, né, algum lugar para se agarrar, para dizer que, porque a gente também tem medo da mudança. Por mais que a gente tem medo da mudança, a gente fica preocupado com a mudança. Mas eu estava num momento complicado ali em relação, principalmente, a minha esposa estava fazendo alguns exames, né, naquela semana, para detectar um possível câncer ou não, e eu estava bem complicado. E aconteceu um evento que me deixou extremamente chateado, e aí acabamos discutindo. E eu cheguei naquele momento e falei para minha esposa, a partir de amanhã eu tô fora. Né? Eu quero, não aguento mais, eu preciso mudar, agora é hora de mudar. E ela pegou, olhou para mim assim, né, falou, olha, toma uma decisão que você achar melhor. Né? E aí eu voltei, no dia seguinte eu voltei e acabei tomando uma decisão, eu vou embora. E fui embora, né? Eu simplesmente fui embora e saí de lá, fui pegar ela na porta do consultório que ela estava fazendo os exames, pra gente ir, para ela foi um baque, né? Que a gente ia precisar de plano de saúde, né? Só que eu tomei uma decisão. Eu vou ficar 30 dias sabático. Não quero falar em emprego, não quero falar de oportunidades. Eu quero relaxar. Eu quero renascer. E aí foi o que aconteceu. Nesses 30 dias, minha esposa e meu filho, lá de São Caetano mais novo, assim, vamos para aquela história da batataria? Vamos abrir a batataria? A batata rosti, né? Eu falei, gente, não vai ser legal. Porque eu sou chato. Eu não vou ficar contente com um negócio pequeno. Eu quero um negócio grande. Eu quero que a gente abra uma franquia. Eu quero que a gente faça um centro de distribuição, que a gente faça isso. Eu falei, é isso que vocês querem? Não, vamos começar primeiro no condomínio. No iFood e depois a gente vira. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi montar o quê? Aqui é a sua receita, Sônia. Para cada tamanho de batata, é assim, coloquei os múltiplos para fazer, para encaixar direito. Ela falou, eu faço batata há tanto tempo, eu vou ficar seguindo sua receitinha? Falei, deixa aí. Estruturei, desde compra de matéria-prima, transformação em batata, vira produto final, fiz tudo isso. Deixei redondinho com ela e tudo mais. E aí o Ricardo me ligou um dia e falou, Reinaldo, cara, eu não fico mais na empresa, eu estou pegando um projeto grande, né, porque como ele trabalha muito ele tem empresa na China, tudo, ele falou, cara, eu não consigo mais tocar lá. Falou, vem pra cá. Aí eu falei, bom, vou ficar lá um mesinho, vou olhar como funciona e depois eu vejo o que eu vou fazer.
Aí é bom, pega a batataria, porque a minha esposa tem um problema também, né, nos punhos e tal, que ela não pode ficar, e fazer batata rostida você tem que ficar 40 minutos, louco, né, mexendo, é muito difícil, não tem... Mas eu falei, já pensei em tudo, falei, não, vamos pra lá, a gente alugou um galpão, a gente põe gente para trabalhar, de lá vai fazer o centro de distribuição, e a gente vai arrumar um jeito de automatizar isso daí e ponto final, né? Então eu vim com aquela história, vamos tentar fazer um bem bolado. Só que a hora que eu cheguei, eu falei, caramba, né? Que diamante. Que diamante tem aqui, né? Como pode? E tudo que eu queria, né? Não é que estava desorganizado, estava bagunçado, não, mas estava do jeito deles, do jeito que eles aprenderam. E eu tinha muita bagagem para colocar. Então eu falei, me apaixonei. Eu falei, não, agora é isso que eu quero, né? Por fim, a Sônia ficou tocando a batataria de uma forma ainda mais para os amigos e tudo mais. Já estávamos com 18 tipos de batata, né? No cardápio, tudo, né? E só que era maçante para ela. Cada vez mais, ela ficava à base de prednisona toda noite e tal. Então, eu sempre tive vontade que ela parasse de fazer aquilo, mas era a distração dela num lugar que a gente tem a dificuldade. E, por fim, ela recentemente, por questões até de valores, de mudança, até de falta de matéria-prima, principalmente da batata que mudou, os caras não querem fazer um determinado tipo de batata que é a Asterix, né? E o preço saiu de 80 para 250, então não valeria mais. E ela resolveu parar. Então, quando eu chego lá, que eu vejo aquilo, eu falei, poxa vida, né? Eu quero mudar, eu quero crescer, e eu quero transformar aquelas pessoas. Então eu cheguei, tem muito que olhava assim para mim e falava, e teve gente que não me aceita até hoje. Não aceita até hoje. Porque meu estilo de administração é um pouco diferente. Então, o que eles têm que esperar? É que você é a mudança para eles também. Né? Exatamente, e eu respeito isso. Já falei isso para eles, falei, eu concordo com vocês, eu entendo vocês, mas faz o seguinte, dá um voto de confiança aqui, vê o que você pode tirar, como eu já tive isso no passado. Olha para mim como uma oportunidade para você crescer. Não que eu sou maravilhoso, que eu sei de tudo, mas eu tenho um pouquinho mais de experiência em vários ramos. Eu falei, então você pode agregar, você pode tirar de mim essas coisas. E é o que eu venho fazendo. Então eu venho implantando, não sou bom em Excel, mas todos os meus sistemas estão hoje no Excel, agora eu vou para o sistema de custos, estamos contratando um. Então a gente vai agregando essas coisas. Então, o que eles têm que esperar, primeiro que eles sabem quem eu sou, eles sabem da minha índole, e eles sabem que primeiro, antes de mais nada, eu aprendi lá atrás, também quando eu saí de compras, que eu fiz a transição, compras RH, Nagoya, um gerente lá da VEG fez assim para mim, Reinaldo, você não está mais em compras, você está na RH, para de negociar, você está com pessoas, e foi aí que eu também acordei. Então hoje, a primeira coisa que eu penso lá são nas pessoas. E como fazer isso para as pessoas? Como transformar as pessoas? Como transformar o trabalho das pessoas? Então, primeiro as pessoas. E depois o resultado vai vir. Porque aquelas pessoas vão me trazer o resultado. Mas para isso eu preciso fazer. Tenho deles carta branca, mas, assim como eu respeito o desejo do meu pai, Ricardo é o cara, a Marisa e o Ricardo são os donos da empresa. Posso ter carta branca, mas eu não faço nada sem falar com eles antes, sem dividir com eles o que eu quero fazer. Às vezes fala, pô, não precisa nem falar isso comigo. Precisa, eu preciso falar com você. Né? Então é isso, eles têm um cara dedicado, um cara que, se o pessoal trabalha 1 hora a mais, eu estou 1 hora a mais, só não trabalho nos sábados, que a gente fez uma compensação para não trabalhar entre Natal e Ano Novo. No sábado eu não vou, porque geralmente eu estou em São Paulo, eu estou fazendo algumas coisas, mas todas as compensações eu estou lá presente. Então eu estou presente com eles. Eu não sou aquele cara que coloca o negócio e deixa ele ir. Então eles sabem desse meu comprometimento. Gosto de analisar os problemas para encontrar a causa. O problema é fácil resolver, mas eu quero a causa. Vamos atacar a causa, para ele não repetir. E é isso que eu ponho o conceito todo dia. Então, é isso. Eles têm lá um cara que é fiel, só que também quer sossego, não contrata o Reinaldo. Porque eu vou incomodar, eu vou cutucar, eu vou falar. Por que eu não vou falar? Por que eu não vou falar? Então, eu vou falar. Então, se a pessoa não quer escutar, não fique do lado do Reinaldo, porque eu vou falar, não vou ser desrespeitoso, mas eu vou dizer para a pessoa, poxa vida, isso aqui não está certo. Se eu não falar, o que vai acontecer? Muito bem.
tempo esgotado. E agora? Só foi 40 minutos? Tem 1 hora e 40? Dá mais 1 hora. Assim é bom, para o entrevistador fica fácil. Bom, de qualquer forma, né, faltou tempo, a gente tinha aqui assunto, né, para falar e daria para conversar aqui durante muito mais tempo. Mas agradecer então, né, Rogério, a presença do Reinaldo, para mim, espetacular, né, várias histórias que realmente me inspiram. Muito grato por você ter vindo para cá, ter se deslocado, ter aceitado o convite. Para nós, um prazer, e também com certeza para quem nos acompanha deixou uma história para reflexão, para autorreflexão. Eu não sei se você percebeu, Rafa, mas tem várias questões, tem 2 conexões com muita coisa que a gente fala. Primeiro, de neuro, né? Quando a gente fala de neuro, sobre a questão da mudança, o medo da mudança, a questão de convidar as pessoas para participar, porque justamente ativa gatilhos mentais para que elas queiram se engajar, porque é bom para elas. Foram vários pontos. A questão da autoconsciência, né? Por que eu tenho que usar o bom humor? Não necessariamente é que eu sou bom-humorado, mas eu percebo que se eu não usar o bom humor, eu não chego em tal lugar. Então, isso é só com a autoconsciência. Então, vários pontos que fizeram conexão aqui. E o outro ponto que eu percebi muito, que ele fala, como é que foi esse lance de mudar, uma transição tão longa, né? A gente também passou por isso, né? Você saindo, para quem não conhece, o Rafa saindo do jornalismo e vindo para a área de comunicação, né? E eu também saindo de fábrica, eu fiz o contrário, né? Saindo de fábrica, saindo da engenharia para vir para uma área de consultoria. No começo dá muito medo, e é uma sensação de, e agora, o que eu fiz? Será que eu fui para o caminho certo? E você não tem uma receita de bolo e não tem nenhuma outra página do livro falando, não, pode deixar que o final dessa história é feliz. Não é assim que funciona, né? Então a gente tem que confiar na gente, confiar nas relações, confiar, enfim, nas crenças que venhamos a ter, porque se agarrar nessas coisas, porque senão a gente não sai do lugar, não é verdade? Foi muito legal, sou muito grato por você ter vindo, a história foi excelente, vai deixar um legado aí, certo, Rafa? Certíssimo, eu adorei conhecer você e o Reinaldo, muito bacana, né? Agradecer aqui pela presença. Você veio de Mojimirim pra cá, eu que conheço a região, não é pertinho não, viu, gente? Interior lá tem uma boa caminhada aqui. Eu tava de Itu, vim de Itu pra cá também, eu moro no interior, tô aqui, mas moro no interior. Mas é isso, agradecer demais a tua presença, um prazer te conhecer, e espero que você tenha gostado da experiência. Bom, eu quero agradecer, porque, como eu falei, vocês me desafiaram, eu gosto de ser desafiado, gostei muito de conhecer vocês aqui, muito de conhecer Mega Consult, que era um sonho meu conhecer, tá? Por quê? Não é porque eu estou aqui, porque eu não tenho esse problema, não devo nada para ninguém, eu tenho muita transparência, mas quando eu acompanho vocês vão fazer os trabalhos nas empresas, que vocês vão criando aquelas fábricas e sonhos, né? Aquilo é muito importante. É muito importante. A forma que é passado, a forma que está tratado esses assuntos é do jeito que eu penso, é do jeito que eu gosto. Então, quando eu vim aqui, a parte que eu mais gostei, o Rogério me levou lá no fundo, foi mostrar essa linha, onde estão todas aquelas caixas com todos os materiais que constroem esses sonhos, que a pessoa consegue entender de uma maneira fácil como funciona, o que é ser equipe, o que precisa. Então aqui é um lugar que eu me senti, além de ser muito bem recebido por todos, desde a hora que entrei pela porta, né? Mas do espaço, mas desculpa fazer a propaganda, não estou sendo, mas quem não conhece o trabalho de vocês, conheçam. Sigam a MH Consult, dá uma olhada no que vocês fazem, como vocês transformam as pessoas, como ele me transformou. Né? Eu esqueci de falar que ele foi estagiário do Adilson, né? Mas temos um amigo em comum e nem sabíamos, né? Um vizinho meu foi lá na Philips, trabalhou com ele lá. Então, assim, essas transformações que vocês fazem é importante. Então, continuem assim. Quando às vezes nos meus grupos de RH alguém pergunta, tem como... Tenho. Eu passo o contato de vocês independente, né? Não fico falando, te passei tal pessoa. Não. Eu só indico porque é importante. Vocês são importantes, fazem um trabalho maravilhoso. Isso daqui que vocês estão fazendo, que vocês fizeram comigo agora, como eu vi alguns que vocês fazem, isso é maravilhoso.
não é porque dão espaço para a gente, mas a gente... Por que eu fiz um post lá no LinkedIn, apesar de não gostar disso? Eu preciso falar para as pessoas que eles têm a chance de mudar. Exato. Então, se eu não fizer meu testemunho, quem vai fazer? Exato. Então, aquele objetivo não foi criar network, ficar melhor, pior, nada disso. Eu precisava falar para a pessoa, faça, muda. Você tem chance de mudar, não importa a sua idade. E esse é o melhor tipo de marketing, viu? Aquele marketing que é autêntico, que a gente percebe que há uma história ali, não é aquele marketing forçado. Então, tô falando, tem talento pro marketing, isso viu? aí. Não é ruim, não. É a próxima área que ele vai. É isso aí. Bom, vamos então aqui ao encerramento, aproveitando a deixa, passar nossos contatos, mhconsult.com.br, Instagram, @mhconsult.com.br e no LinkedIn, onde nós somos extremamente assíduos na plataforma, só digitar ali, mhconsult, tudo juntinho, letra minúscula, você, né, não tem como errar ali, já acha a gente, dá um clique na nossa página, que tem sempre novidade, conteúdo, vídeos, podcast, agora temos algumas pílulas do Rogério falando sobre neuroliderança, tá bem bacana. Ficamos por aqui. E Obrigado. o contato do Reinaldo? Reinaldo Rodrigues também tá lá no LinkedIn, né? Deve estar com o Reinaldo Rodrigues, sabe? Tá lá sim, tá sim. Com S ou com Z? Tudo com S, popular. Reinaldo e ainda Rodrigues. Silva ainda, cara. Eu sou mais popular impossível. Mas o Silva não tem, porque eu já olhei, eu entrei, nós nos conectamos ali, tá Reinaldo Rodrigues, tá? Então, se puderem, também quiserem achar pela página da MH Consult, digita lá que tem ele como seguidor, tá tranquilo, tá facinho de achar. É isso. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui, a gente se vê então no próximo episódio. Obrigado. Tchau pra vocês, Valeu, até. tchau, tchau. Obrigado.